Curitiba continua sendo uma cidade que tem atraído muitas pessoas para a nossa cidade, por ser uma prestadora de serviços, ser um polo importante na questão da informática, a indústria da informática, isso tem alavancado muitos negócios e com isso ele tem mantido assim um mercado bastante estável, não no movimento que tínhamos há 2 anos atrás, com certeza. Mas assim, dá para separar um pouquinho o momento Brasil com o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário em si, ele depende de financiamento, nós temos, ele depende de ter produto, nós temos, e ele depende de ter compradores, também nós temos. O que tem sim, é um momento onde o Brasil está vivendo essa insegurança política, né? E que as pessoas ainda estão meio sem saber muito para que lado ir na questão de investimentos. Mas com relação ao movimento do mercado imobiliário, ele está acontecendo. Por exemplo, a locação. Esse mês, comparado ao ano passado, nós alugamos mais 25% do que do ano passado, por conta até das faculdades, das universidades. Então, se o mercado está indo com uma certa resistência, por exemplo, grandes executivos de multinacionais, que esses é que estão tendo maior dificuldade, nós temos hoje a classe média e a estudantil que está alugando. E na compra, a mesma coisa. Nós temos hoje aquele que quer morar no seu imóvel, que está comprando algo para ele, ou até para aquele que já tem consciência de ter a sua renda de aposentadoria a médio e longo prazo, que é seguro, o seu investimento nunca vai perder, tá? Ele está comprando imóvel. Ele está, inclusive, usando esse momento de oportunidades, porque nós temos hoje um mercado onde temos grandes incorporadoras que estão, de certa forma, queimando estoque, porque acabou o produto dele, 500 apartamentos, de repente sobra lá 15, 20, ele tem que queimar, não tem por que ficar pagando condomínio e investir milhões em propaganda para poder vender. Com isso, ele está queimando o estoque. E quem que compra? Quem está querendo morar. E aí ele vai lá e faz um bom negócio. Porque também existe no mercado hoje aquele pessoa que está precisando capitalizar na sua empresa, por conta do momento econômico que está vendo o país, e as pessoas estão comprando para poder morar. Baixou muito o preço? Dessas oportunidades temos sim. Enquanto, por exemplo? É relativo, depende do capital de giro. Nós estamos assim, nós chamamos de oportunidade real tudo aquilo que baixa de 10% do valor ofertado. Né? Isso é uma oportunidade de negócio, porque 10% numa inflação de um pouco, nós estamos falando de 10 meses de aplicação de dinheiro. Então já é um bom negócio em torno de 10%. Mas isso são as oportunidades. Mas existe aquele mercado que temos que lembrar, que são aqueles construtores regionais, e quando eu digo regionais, até paranaense, tá? Regionais nesse sentido, que hoje temos uma gama de construtores e incorporadores paranaenses muito bons. Eles estão mantendo o preço dele, porque eles têm um produto de qualidade, na região certa, na hora certa. São verdadeiros incorporadores, aqueles que pensam no mercado, não são investidores de alguma obra ou enfim, de mercado de ações, não. Eles constroem, sabem o que estão construindo. Então, resumindo, acabou a especulação no mercado imobiliário. De uma forma geral, acho que o país acabou, né? A especulação do país acabou. Efetivamente, hoje nós temos um país onde ele tem uma margem de crescimento. Por favor, não estou sendo poliana. Existe o problema político que é gravíssimo. Mas se você colocar ele, a partir de que esse probleminha, né, que é puramente político, resolver, o país tem um potencial enorme. Então, e de crescimento, porque é um povo, como eu estava contando agora, trocando ideia com o meu irmão, nós estamos fazendo uma estatística para futuro, para 2016. Nós estamos indo para o modelo norte-americano. O que significa isso? O norte-americano ele não fica mais do que 5 anos no seu imóvel, ele está sempre mudando por uma questão de trabalho, por uma questão de melhor qualidade de vida, enfim. A média do norte-americano é 5 anos morando no mesmo imóvel. Diferente do europeu. Né? O europeu, eu moro na casa que foi construída pelas pedras do castelo do meu tataravó. O brasileiro já tem uma média e até onde nós temos um número em torno de 8, 9 anos ele se estabelece. O resto ele migra, vai para outro estado ou sai para outra cidade e cria esse movimento do mercado imobiliário. Então é só uma questão de tempo de resolver esse problema político e o Brasil vai continuar sendo uma boa opção de investimento. Você falou investimento no lugar certo, na região certa. Qual que é a região certa em Curitiba? Curitiba parece assim, né, de novo, né, sendo otimista, mas é que Curitiba tem uma característica muito interessante. Nós não temos essa coisa região norte, região sul, região leste. Aqui é a classe média, aqui é a classe menos favorecida e aqui são os ricos. Onde você vai, em qualquer bairro, só imaginar, você percebe que você tem as 3 classes convivendo harmonicamente. Acho que até isso é uma característica bastante interessante, né, de Curitiba. Mas lógico, nós temos, por exemplo, a região do Batel. É indiscutível. É o maior metro quadrado de Curitiba. Esse não tem como discutir. Outro bairro que está sendo, vamos dizer assim, bastante procurado, né, Água Verde,
Cabral, e você veja, nós estamos falando de duas regiões diferentes em termos de opostos, né? Mas são bairros muito interessantes. Mas também nós não podemos esquecer da cidade industrial, que agora com essa linha, com a linha verde, ela está desenvolvendo até a Fazenda Rio Grande. Ah, mas a Fazenda Rio Grande é cidade dormitório. Sim, cidade dormitório. E hoje, dentro dessa nova realidade brasileira, a classe média está indo para lá. E está sendo, então, toda aquela região da cidade também está tendo um bom desenvolvimento, está tendo um crescimento interessante. Então, Santa Cândida, aquele buraco que nós tínhamos na Santa Cândida, entre o Juvevê Cabral e a Santa Cândida. Tinha um espaço ali vazio, né, que não desenvolvia a Santa Cândida. Pronto, já foi tomada, que isso foi uma das grandes vantagens dessas multinacionais que vieram incorporar na nossa cidade. Eles não tiveram preocupação, eles foram lá e investiram ali e desenvolveram a cidade também para aquela região da Santa Cândida. Então você percebe que Curitiba inteira está tendo um movimento, e o nosso município é pequeno até, né? Então ele já está totalmente tomado. Então...